Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, retornando às celebrações do tempo comum, tendo assim celebrado Pentecostes, hoje no Evangelho vemos Pedro perguntar sobre as recompensas por aquilo que fazemos. Devemos ter em vista que Deus olha com carinho para a sinceridade de nossas ofertas, as quais Ele recompensará de modo generoso. Mas estas ofertas devem ser dadas no sentido de agradar a Deus e ajudar os irmãos. Nós não podemos fazer simplesmente para que nós cresçamos diante de Deus e assim recebamos a eternidade. A oferta, a partilha, a doação deve ser sempre em vista do bem comum, do bem do outro, para que o outro seja feliz. Vamos ouvir este Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos, diante deste Evangelho, criar uma consciência clara acerca daquilo que recebemos de Deus. Lembre-se, Deus não se deixa impressionar ou mover pelo número de obras que praticamos. Sua misericórdia e generosidade ultrapassam infinitamente nossos atos. Portanto, não é a quantidade de coisas que fazemos ou de atos que fazemos, mas o que importa para Deus verdadeiramente, e é isto que o Senhor Jesus nos ensinou, é a maneira com a qual nós agimos, é a maneira pela qual nós agimos, que é o bem comum, que é o bem do outro, que é valorizar a pessoa no todo, naquilo que ela é. E precisamos sempre perceber as intenções que nós temos em nosso coração. Por isso o Senhor nos diz que uma mão não saiba o que a outra fez. Não é necessário isto. O que é necessário é a bondade, é a caridade, é a forma como ofertamos, para que isto tudo possa contribuir para o bem-estar do outro. Por isso, a pergunta que nós ouvimos hoje de Pedro deve nos fazer refletir. Ele diz a Jesus, questionando: Eis que nós deixamos tudo
e te seguimos. Deixamos tudo. De fato, aqueles primeiros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram suas casas, suas famílias e foram seguir o Senhor. E Jesus responde: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado tudo, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, mas com perseguições. Então, a compreensão que nós devemos ter é esta: Deus não nos desampara, Deus não nos deixa sozinhos. Aquilo que nós fazemos pelo bem do outro, pela felicidade do outro, será sempre lembrada por nosso Deus. E isto porque o verdadeiro tesouro consiste em doar-se a Deus pelo bem dos irmãos. Aqui está o verdadeiro tesouro. Não consiste simplesmente como nesta mentalidade humana capitalista que nós temos que juntar, que nós temos que ter sempre mais. Adquirimos milhares de imóveis, um monte de coisas que depois só nos vão dar trabalho e dor de cabeça. O verdadeiro tesouro, vai dizer Jesus, é doar-se a Deus pelo bem dos irmãos, pelo bem da pessoa humana. Seguir Jesus, de um ponto de vista humano, é simplesmente servir. Aí consiste seguir Jesus. Seguir Jesus, de um ponto de vista humano, é simplesmente servir. Assim ele fez. Ele veio ao mundo para servir, nos deu este exemplo, e nós devemos nos comportar, como ele mesmo nos ensinou, como o último, como aquele que serve, não como aquele que quer estar à frente de tudo, mas como aquele que serve. Como é bom poder servir, como é bom poder ajudar, como é bom poder estender a mão a quem precisa de nós, sem egoísmos. O verdadeiro cristão não pode ser egoísta. Não pode, mas precisa sim olhar a quem ajudar, como ajudar. Às vezes temos pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, que precisam de nós, do nosso auxílio, e nós às vezes não conseguimos abrir as mãos. Por quê? Por raivas, por rancores, por egoísmos, por discussões, e as pessoas precisam da gente e a gente não consegue servir. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e que sirva a todos, é o que nos diz Jesus. E se o Senhor nos dá a oportunidade de ter bens, devemos nos comportar em serviço, isto é, para os outros. Deus te deu a oportunidade de possuir bens? Que bom! Não faça disto na sua vida algo que lhe tire a graça de Deus, mas disto tudo que você tem, que seja um caminho de serviço, de colocar-se à disposição do outro. Olha, o Papa Francisco diz que há 3 coisas, 3 passos que nos distanciam de Jesus: as riquezas, a vaidade e o orgulho. Vejam, riquezas, vaidade e orgulho. É por isso que as riquezas são perigosas, porque podem nos levar à vaidade e podem nos tirar a graça de Deus. As riquezas não podem nos fazer perder a cabeça e nos acharmos mais importantes do que os outros, porque temos algo a mais do que os outros. Cuidado com a riqueza. É bom que nós tenhamos bens, mas que não seja apenas para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, mas que sirva para que possamos ajudar o outro, ajudar as pessoas. A partilha nos aproxima de Deus e dos irmãos. Vejam, diz
o Senhor terminando o Evangelho de hoje. Pensa nisso. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? São aqueles que precisam de nós. São aqueles que necessitam de nós. São aqueles que se envergonham de ter que pedir. Estes são os últimos hoje. Mas Jesus diz que esses poderão vir a ser os primeiros. Vamos refletir. Coloque a mão no seu coração, na sua consciência. Alguém precisa da sua ajuda? E você pode ajudar? Ajude. Assim nos ensina hoje a palavra de Deus. E que consigamos vivê-la. Vejam como diz o Papa Francisco, cuidado com as riquezas, cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, porque nós precisamos amar o outro. Como nós dissemos hoje, o verdadeiro tesouro consiste em amar a Deus pelo bem dos irmãos. Aí nós seremos felizes. É esta a felicidade de que nos fala Jesus e queremos de fato ser felizes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E permaneçamos em paz.